bem, obviamente que eu não sou um cara de extrema direita, eu não gosto de extremismo. Para mim é uma coisa que... Sabe qual é o problema do extremismo? Ele vê o diferente como inimigo. E para mim, o cara que vê o diferente como inimigo tem um problema, pô, porque a essência da humanidade... É o diferente. É o diferente. Se você fosse idêntico a mim, e você idêntico a mim, ou eu idêntico a você, qual é a graça? A graça está justamente em que você é diferente de mim. Sim. Então, se eu passo a ver você, que é diferente de mim, como um adversário, assim, mais que adversário, como um inimigo meu, tem alguma coisa errada. Discordar é natural. Não é natural, é fundamental. Fundamental. Você ter a crítica é fundamental. Professor na sala de aula. Hoje a pedagogia é completamente diferente do que foi 100 anos atrás, que o professor ia lá com palmatória na mão. Régua, cara, não existe. nas costas. Porque às vezes a pergunta do aluno te ensina mais do que um livro. O cara te faz uma pergunta que fala, porra... Te põe pra pensar na resposta. Eu não tinha visto por esse ângulo. E às vezes é uma pergunta que pode até parecer sem sentido no primeiro momento, mas se o cara fez, você já tem que saber se você se comunicou bem. Porque se ele falou uma coisa muito sem noção, que acontece, é porque também você não ajudou. Ou o moleque tem déficit de atenção forte, né? Pode acontecer. Mas às vezes o cara faz uma pergunta pra você, você fala, caraca, eu vou ter que ler mais pra entender esse papo. E isso acontece direto, cara. A beleza da humanidade é a gente buscando, com os nossos conflitos e contradições, a gente ir achando coletivamente os caminhos. E o bacana da democracia é que, a democracia, assim, ninguém é dono da verdade. A bola tá sempre na mão do povo, que tem que tem o voto ali. É óbvio que a democracia tem todo... Eu tô desiludido com o voto pra caralho, Haddad, assim. A democracia tem todos os problemas que a gente conhece. Uma brasileira mais ainda que as outras, né? Todos os problemas que... Agora, tem melhor? Tem sistema melhor? Tem. Não. Tem sistema melhor que o brasileiro. Tem sistema melhor que democracia? Eu acho que não. Isso. Não é. Democracia direta, talvez. É a minha teoria aqui. Mas o Brasil faz pouca consulta popular. Acho que a democracia direta pra tudo é difícil. E quando faz, às vezes não respeita, Pô, né? teve o lance do... Não foi no governo Lula que cagaram quando os caras perguntaram se podia ter arma ou não? Teve um negócio não, assim. Teve um plebiscito. E aí o povo votou que poderia, que era permitido. E aí, mas não foi respeitado, não teve uma coisa assim. Eu também tomei por fora. Cara, teve o estatuto. Teve o Estatuto do Desarmamento depois que regulou essa matéria. Né? Mas a gente teve pouca consulta. A gente teve uma em 93 sobre regime de governo, que definiu o presidencialismo. Nós perguntamos para os brasileiros se eles queriam votar para a monarquia, cara. Esse país teve a coragem de botar ali. Quer a monarquia? Topamos. Quer parlamentarismo presidencialista? Topamos. Mas tu sente que seria respeitado se a gente escolhesse algo diferente do presidencialismo? Seria. Acho total. que sim também. Principalmente o parlamentarismo, que basicamente o que já acontece, só que de forma bizarra, esquizofrênica. Na verdade, a gente não... O que o povo entendeu? Que o nosso Congresso não era maduro o suficiente para eleger eles o chefe de governo. Fala, pô, esses caras será que vão escolher melhor do que eu? Porque é uma delegação, né? O parlamentarismo é uma eleição indireta. É você chegar para o parlamento e falar, vocês vão escolher o chefe do governo, entre vocês aí. Aí o brasileiro olhou para aqueles caras e falou, bicho, melhor não. Deixa comigo aqui que eu resolvo. Tu votou presidencialismo? Votei por causa disso, porque eu acho que a representação do Congresso ainda precisa melhorar muito. Eu não sou contra, em tese, o parlamentarismo, nem o presidencialismo. Mas nas condições brasileiras, eu acho que o nosso parlamento, ele não é o retrato. Às vezes o cara fala, o parlamento é o retrato fiel da sociedade. Não acho. Porra nenhuma. Eu conheço. Não acho. É. Até porque não tem o censo, né? Então... Não é o retrato fiel. Não tem como negar que a maneira... tem muito poder econômico, tem muito voto de cabresto, tem muita sacanagem em pequeno município e médio município, tem muita milícia, tem... Cara, e no próprio sistema, ele é escrito, a própria lei é escrito de forma que vai distorcer a sociedade na sua representação. Né? Você tem, por exemplo, o fundão eleitoral. É isso. Fundão eleitoral, o que é? Os grandes poderosos que já estão na dominância dos partidos vão escolher aqueles que vão representar, porque basicamente eles dão o dinheiro que é quem elege de verdade. A gente vai falar que o povo elege, ok.
Mas dinheiro elege também, né, Haddad? Porra. Tipo, se tiver dinheiro pra comprar tempo no rádio, tempo na TV, tempo não sei o quê, tempo na internet hoje em dia, que é importante. E antes, quando o empresário podia doar, também doava para aqueles que defendiam os interesses com certeza, deles. com certeza. Então sempre vai ter distorção. Não tem... O que a gente tem que fazer é o seguinte... O fundo eleitoral podia ser diferente, cara. Ele, em vez de dar na mão dos caciques dos partidos, ele poderia ser uma coisa agregada ao CPF do cidadão. O cidadão tem uma parcela do dinheiro no fundão e ele escolhe para quem ele coloca, entendeu? Tá aí uma ideia. Eu nunca tinha ouvido essa ideia. Aí, mas cara falar, sai umas paradas o que é meu aqui, eu quero que vá para fulano. Você escolhe. Aí você tem um filtro que é totalmente baseado na população dividido por CPF. Ou seja, você dá o voto pelo indivíduo igual a todo mundo. Eu gosto de botar a imaginação para funcionar, para melhorar o sistema. Porque o sistema precisa melhorar, cara. Tá feio. Eu perdi as Mas esperanças. sabe qual que é a verdade? Esse troço verdade, aí, apesar de ser... Vamos lá. Vamos dizer que essa ideia de fazer pro CPF aí do Monark seja a melhor ideia de todas. Tipo, a gente tá de fato colocando o poder na mão do povo. O político não quer isso. Vamos falar a verdade. O político muito quer ser... o cacique, mano. Olha só. Decidir, o dono do partido, porra. A gente acaba avaliando a classe política pela média. E é o jeito de avaliar, né? Quando você vai falar da classe política, você pega, pô, a média desses caras é baixa pra caramba, né? Podia melhorar. Mas tem muita gente séria, entendeu? Você tem menos do que deveria, sabe? Eu diria pra você... Tem 5% de pessoas sérias na tem política. Tem mais. Eu diria pra você que tem mais. Mas não é metade, sabe? Tá longe da metade. Mas não é 5%, não é... Tem muita gente séria, tem muita gente que dedica a vida à política. A política bem feita, ela é uma doação, sabe? Porque você está abrindo mão se você tem competência para estar ali, você está abrindo mão de ser um cara bem sucedido no setor privado para se dedicar àquilo. E aquilo não vai te deixar rico, pelo menos não deveria. Sim, mas vai, né? Então, se você é um cara honesto, você não vai ficar rico com a política. Se o cara ficou rico com a política, vai me desculpar. Se ele não se ele não herdou... Se já não começou rico, né? Se já não começou rico... O cara que entrou pobre e saiu rico, desculpa, mas não dá.